Fala, gente querida, tudo bem? Passando para fazer uma recomendação de leitura, um livro chamado Juventude, o Grande Desafio, escrito pelo padre Jorge Boran, um livro que nasceu de uma intensa experiência pastoral de um autor com jovens de várias dioceses brasileiras na década de 70 e de 80. Ele foi publicado originalmente em 1982 e se tornou um dos textos mais influentes, na verdade, da PJ, né, da Pastoral da Juventude no Brasil, sobretudo porque o Boran ele percebeu uma realidade muito comum em todo o país, né, que muitos grupos de jovens eles surgiam cheios de entusiasmo, né, todo mundo muito eufórico, mas que rapidamente ele se desestruturava, perdia o rumo ou simplesmente deixavam de existir. E ele entendeu que isso não aconteceu por uma falta de boa vontade dos jovens em si, mas por causa de uma ausência de uma metodologia sólida, de um caminho claro a seguir, de um processo formativo capaz de sustentar a caminhada espiritual, comunitária, social da juventude. E foi justamente para responder a esse desafio de evitar essa morte precoce de tantos grupos que o Boran ele decidiu sistematizar aquilo que ele via funcionar na prática pastoral e transformá-lo em um método acessível, prático e, penso eu, que profundamente transformador. Então, a chave central da obra, na verdade, é apresentar os fundamentos para uma metodologia de pastoral da juventude que fosse realmente eficaz, né? Então, a ideia dele não era um conjunto de ideias soltas ou de, sei lá, de sugestões abstratas, né? Ele queria demonstrar como a ação com jovens pode ser consistente, contínua e transformadora. Por isso é que ele articula todo o livro em torno de uma visão integrada da juventude, entendendo ela como uma parcela mais dinâmica, mais sensível, mais questionadora da sociedade, né? Boran ele tinha uma convicção muito profunda de que a juventude não deveria ser tratada como um público periférico da igreja, mas como um ator muito importante na transformação da sociedade, na renovação da própria comunidade eclesial, e esse pensamento ele atravessa toda a obra, né? E dentro dessa proposta, o método mais destacado é o que se tornou muito famoso dentro da pastoral da juventude, que é o caminho do ver, julgar e agir, né? Então, segundo Boran, esse método ele é capaz de garantir que os jovens não vivam apenas uma fé desconectada da realidade e nem se limite a encontros superficiais, mas que eles aprendam de fato a ler a vida, né, a interpretar os sinais dos tempos, a discernir a luz da fé e a agir concretamente para transformar o seu ambiente, né? Então o autor ele explica que a etapa do ver é o momento de você observar a realidade tal qual como ela é, né? A vida concreta dos jovens, os seus desafios sociais, econômicos, familiares, espirituais, o bairro em que vive, os problemas que eles enfrentam, a cultura que os envolve, a presença ou a ausência de oportunidades, a violência, a exclusão, preconceito, sonhos, dores que carrega. Nada deve ser nem espiritualizado em excesso e nem analisado à distância, né? O jovem precisa aprender a olhar a realidade com sinceridade e com profundidade. E aí depois do ver vem o julgar, que não é um julgamento moralista, claro, é um processo de iluminação da realidade a partir da fé cristã, da palavra de Deus, da doutrina da igreja. Então é o momento, né, de perguntar, olha, o que é que Deus pensa dessa realidade? Né? O que é que o evangelho revela sobre essas situações? O que é que a justiça, a dignidade humana, o amor fraterno vai nos exigir? Né? Porque aqui Boran ele vai incentivar a formação de uma consciência crítica, madura, que é capaz de discernir não só problemas individuais, mas também de estruturas de injustiça que estão presentes na nossa sociedade, né? Então ele acreditava que a juventude ela tem um potencial muito grande para se tornar profundamente comprometida com causas sociais, desde que ela seja bem orientada, né? E a terceira etapa é o agir, que é o momento em que a fé ela deixa de ser uma ideia e se torna uma ação concreta. Então, para Boran, sem ação todo processo é inútil. Então, para isso, ele insiste que os grupos de jovens precisam assumir compromissos. Atividade comunitária, ações solidárias, projetos sociais, uma participação ativa na vida paroquial, um engajamento com os mais pobres, trabalho missionário, defesa da vida, cuidado com a realidade local e por aí vai, né? Porque a fé que não se traduz em atitude se torna estéril, né? Segundo ele. Então, com o tempo, a prática pastoral percebeu a necessidade de complementar esses três passos com outros dois momentos, que é rever e celebrar. Porque, embora esses dois momentos não sejam centrais no livro original, digamos assim, eles fazem parte de um legado metodológico que a obra ajudou a consolidar, né? O rever é a revisão de vida, de caminhada, né? Olhar o que foi feito, avaliar os resultados, identificar acertos e erros, aprender com as experiências, ajustar os próximos passos. E já o celebrar é o reconhecimento de que a fé cristã ela vive de alegria, de gratidão, de encontro. É o tempo de você render mesmo graças a Deus pelos frutos colhidos, né? Fortalecer os laços da comunidade, alimentar o coração dos jovens para que continue caminhando
caminhando. Então, o objetivo global mesmo no livro é formar jovens protagonistas, né? Ou seja, capazes de assumir sua própria caminhada, desempenhar um papel ativo tanto na igreja quanto na sociedade. Ele não acreditava em jovens passivos, né? Que só recebe conteúdo ou obedece sem compreender, né? Ele defendia que o jovem precisa se tornar sujeito da sua história, dono da sua fé, um participante ativo dos processos de mudança do seu contexto. E é por isso que a metodologia apresentada na obra ela tem um caráter tão prático, porque ela quer transformar não só o espiritual do jovem, mas também a consciência social dele, a sua relação com o mundo, o seu compromisso comunitário e a sua identidade cristã. Então, ao mesmo tempo, o livro ele ressalta que essa caminhada exige acolhimento, continuidade, seriedade, ou seja, não adianta fazer encontros impactantes se não houver um processo formativo constante, né? O que a gente chama dentro do nosso seio evangélico de discipulado, né? De nada adianta uma explosão inicial de entusiasmo se o grupo não tiver umas raízes profundas mesmo para sustentar a caminhada. Então o autor ele vai insistir de que é preciso formar lideranças jovens, capacitar coordenadores, preparar assessores, investir em formação, porque sem isso a pastoral da juventude corre mesmo um risco de se tornar um fogo que apaga rápido, né? Então vários estudiosos reconhecem mesmo que esse livro ele teve um impacto muito enorme, né, na configuração moderna na pastoral da juventude no Brasil. Ela ajudou muito a consolidar práticas, linguagens, metodologias, né, que marcaram muito profundamente a caminhada pastoral das décadas seguintes, né? E para muitos grupos o livro de fato foi uma verdadeira bússola, né? Ajudou jovens a desenvolver uma consciência crítica, um compromisso social, uma espiritualidade encarnada, um senso comunitário, protagonismo, porque ele não se trata de um livro teórico, né? Ele é fruto de um chão mesmo de comunidade, de vivência pastoral, de escuta, de convivência com jovens reais, né? E é claro que a obra nasceu em um contexto muito específico, né? As décadas de transição política no Brasil, processo de redemocratização, fortalecimento dos movimentos sociais, enfim, então, algumas referências históricas, né, e algumas leituras de contexto está muito marcada pelo tempo, mas a base metodológica, o olhar integral sobre a juventude continua muito relevante até hoje, porque elas respondem às necessidades permanentes, né, de que o jovem precisa de sentido, precisa de formação, de pertença, de responsabilidade, de uma fé viva, de desafios concretos e de espaço de crescer, né, e se encontrar. Então, por fim, a grande mensagem do livro é que trabalhar com jovens é um desafio muito enorme, mas que é profundamente necessário. Então, a juventude ela é um terreno muito fértil, é capaz de transformar realidades inteiras, de renovar comunidades, de trazer vitalidade para a igreja e de construir uma sociedade muito mais justa. Só que isso só acontece quando existe um caminho claro, fundamentado e comprometido. E é isso que Boran vai oferecer no livro, que é um mapa, uma metodologia, uma visão capaz de inspirar gerações. Então aqui está, né, a minha dica de leitura, né? Você que gosta desse tipo de assunto, fica aí a minha dica. Deus abençoe você em nome de Jesus.